A cada 100 mil habitantes numa cidade, existem 8.665 novos processos. É um número. É um número significativo. Sim, chama atenção. Chama muita atenção. Então você vai pegar esses 8.665 e multiplicar por 20 para a cidade de Manaus. Doutora, para a gente já começar a ir direto ao ponto, a senhora que tem 17 anos de experiência em resolução de conflitos, quais foram as principais motivações para escolher Manaus como um novo ponto de expansão do Sebrae? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e o convite de estarmos aqui falando sobre isso. A primeira razão de escolher Manaus é contemplar a região norte, Manaus sendo uma capital importante da região norte, para o acesso à justiça. O estudo que eu fiz consagrou que os 62 municípios, contando com a própria capital, a gente tem uma dificuldade de ter acesso à justiça, não ao judiciário propriamente, mas à justiça. Isso leva a um crescimento cada vez maior da sobrecarga de processos judiciais. Então, como atividade auxiliar da justiça, no meu radar, entendi que seria importante contemplar essa implantação aqui. Manaus teria demanda e necessidade. Demanda e necessidade, exatamente. E exatamente pensar num processo crescente. A gente não consegue, no primeiro momento, alcançar todos os tipos de conflitos, mas gradativamente, viemos para ficar, gradativamente, construir uma cultura da não judicialização de ações, para que as pessoas possam deixar o judiciário tomar conta daquilo que é necessário, importante e vinculado, e ter acesso à justiça arbitral, ao juízo arbitral, às conciliações e mediações, como forma, inclusive, do próprio empoderamento de resolver suas questões. E, de certa forma, isso ajuda até o judiciário. Perfeitamente. Diminuir uma carga que existe hoje. Perfeitamente. A Lei 9.307 de 96, ela foi criada para isso. As empresas e pessoas faziam negócios, elegiam, por exemplo, a arbitragem de cortes internacionais, porque não havia uma lei própria. O Instituto da Arbitragem ainda não estava regulamentado. Sobrecarrega o judiciário e, desta forma, a gente tem uns números bem importantes para conversar. O Brasil gasta hoje 1,2% do PIB nacional com o Poder Judiciário, que equivale a aproximadamente 168 bilhões de reais, quase 170 bilhões. O que arrecada é bem menos, não chega a 68 bilhões. Então, essa matemática nunca vai bater. Certo. E 40% das demandas judiciais poderiam estar em câmaras de mediação, conciliação e arbitragem. Seria uma grande economia para os cofres públicos, além, obviamente, de uma cultura da não judicialização, de resolver as questões. Celeridade também? Celeridade, então os processos ganham um ritmo muito mais célere, informal, facilitado, com uma linguagem acessível. Então, isso contribui bastante. A gente, criando uma cultura no estado do Amazonas de não judicializar, a gente contribui demais com a sociedade, especialmente com a questão do judiciário. Certo. Considerando os desafios específicos da região, como é que o Sebrae planeja atender essas necessidades, que nós estamos falando, de mediação e arbitragem na capital amazonense e, quem sabe, até mesmo no interior? A gente sabe muito bem que o homem do interior ele acaba vindo buscar na capital
né, diversos serviços. E, lógico, também a questão jurídica. Exato. O estudo que nós fizemos durante muito tempo, isso levou ao entendimento de que era necessário um sistema de gestão de processos. Esse sistema ele gira online, em qualquer lugar que tenha acesso à internet, inclusive de maneira intuitiva no próprio celular. Maravilha. Então isso é um facilitador, inclusive com as audiências online podendo acontecer. Nós vamos capacitar e selecionar no estado cerca de 100 pessoas para atuação, atendendo na capital e no interior. Então, com essa ferramenta, a gente consegue dar acesso e viabilidade a quem se interessa em resolver suas questões. O estudo que foi feito levou tempo, não foi da noite para o dia, simplesmente, acordei e vou colocar uma unidade em Manaus. O senhor tem uma ideia, em 2018 o Dr. Mário foi meu aluno na formação de mediação e arbitragem, e de lá para cá nós estamos fazendo esse estudo, mapeamento do Estado como um todo, né? Toda uma modernização e também preparo dele para ser o gestor local. Então, houve desde 2018 treinamento e capacitação. Exatamente, todo um processo para chegar na maturidade necessária para hoje estar conversando com a OAB, com os conselhos, com o próprio Tribunal de Justiça do Estado, com os embargadores, apresentar soluções, as ferramentas. E é interessante porque, como eu fiz o paralelo, o judiciário tem um alto custo e pouca arrecadação, o SEBRASC ele cresce com a sua demanda. Não dependendo de verba pública, ele cresce com a sua demanda. Então, quanto mais tivermos demandas, mais crescemos para atender, como uma instituição privada, atender as necessidades aqui da localidade de Manaus propriamente e do estado como um todo. Então, o SEBRASC ele conta até com essa questão mobile, que é hoje fundamental, né? O acesso da internet hoje é basicamente mobile. Fundamental. E a gente gera aí uma economia significativa do processo. Doutora, a senhora poderia explicar como que o SEBRASC facilita o acesso à justiça de forma prática, especialmente para aqueles que estão distantes do sistema judiciário tradicional e até para aqueles que não têm tanto conhecimento e muitas das vezes se vê em dúvida onde deve procurar e o que pode ser feito e imagina, hoje pode ter acesso ao serviço de arbitragem, enfim, serviços até que o SEBRASC oferece. Perfeito. Bom, sabemos que o Estado como um todo, nos interiores, tem pouco acesso até aos defensores públicos, aos juízes. Isso é uma tratativa comum no nosso país. A cada 100 mil habitantes numa cidade, existem 8.665 novos processos. É um número... É um número significativo. Sim, chama atenção. Chama muita atenção. Então você vai pegar esses 8.665 e multiplicar por 20 para a cidade de Manaus. As pessoas que estão em Manaus ou nos interiores vão poder, dentro do seu questionamento, poxa, eu emprestei aqui meu cartão de crédito para minha amiga. Isso é muito comum. Ela fez uma compra, parcelou em 6 vezes e não está me pagando. Pagou só uma parcela. Deus me livre se meu marido descobrir. Certo. Como é que eu resolvo? Então, é uma oportunidade de resolver essa questão sem necessariamente judicializar, né? Pode ingressar sebrasc.com.br e vai lá nos contar os fatos, fazer o pedido, responder algumas perguntinhas, enviar os documentos relacionados e nós vamos analisar para fazer a convocação para conciliação, mediação e arbitragem dos casos que são cabíveis. Então, desde os casos mais simples, como o empréstimo de cartão... Tem um exemplo, imagina, a senhora foi perfeita dando um exemplo que eu nem imaginei, né? Um exemplo bem simples, Sim. Mas e um exemplo mais complexo? Bom, no caso mais complexo, eu já digo de mais robusto, por exemplo, quando a pessoa compra uma embarcação, né, uma balsa, já peguei um caso assim, e essa embarcação dá um sinal, a empresa que faz a embarcação prepara e vende para outra empresa e não quer devolver o sinal. Isso já está contemplando aí um valor de, vamos falar, de 10 milhões, 12 milhões. Sim.
E às vezes essas coisas são feitas através de mensagem. Nem contrato tem. Somente o WhatsApp. Só o WhatsApp. Né? Importante a celebração do contrato com a cláusula de eleição da arbitragem do foro, que troca, por exemplo, a comarca de Manaus para a cláusula arbitral que a gente vai deixar para vocês, o modelinho. Então, quando você pega um caso mais robusto, e aí não tem limite de valor, nem mínimo nem máximo, né? As pessoas pensam, juízo arbitral é para pequenas casos e acordinhos, tem esse diminutivo. Não. Para os casos mais complexos e contratos complexos são resolvidos por arbitragem, mas é claro, a gente tenta a conciliação, a mediação, como uma forma de chegar a um acordo, porque é o empoderamento das partes. Me chamou bastante a atenção os números que a senhora trouxe, não é? Nesse contexto do judiciário sobrecarregado. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a importância desses métodos alternativos, mediação e arbitragem. Bom, a conciliação e mediação extrajudiciais, elas estão contempladas na 13.140 de 2015. Já havia isso antes no Brasil, no próprio judiciário e nas câmaras arbitrais. A gente chama hoje de métodos adequados de tratamento de conflitos, né? Porque realmente buscamos técnicas perfeitas, eficazes para resolver. Os índices de acordos no judiciário, por exemplo, paraense, são 8%. Muito baixo. As pessoas tradicionalmente buscam a celeridade da arbitragem, mas gostam da coercitividade do judiciário. Né? É necessário que as partes possam aproveitar a oportunidade da conciliação e mediação também extrajudicial. Né? E isso facilita muito, porque as partes vão encontrar especialistas envolvidos e preparados para auxiliar que elas cheguem ao acordo. Então, é diferente a composição que a gente encontra no judiciário, onde é uma escala industrial de processo. Qual seria o percentual ideal? 90%. Exato. Então, estamos 82% em Uma falta. diferença em falta. Nacionalmente, o índice é aproximado a isso ou não? Qual é a média nacional? Tem esse dado? É aproximado. Exato. É próximo dos 8%. Próximo dos 8%. E sabe que Manaus tem se destacado com bons acordos, com índice melhor do que em outros estados. Exato. Tem sido campeão. Mas ainda é insuficiente, porque a quantidade de processos é imensa. A gente tem aqui os bancos com 54% das ações sendo demandado. Então, é um número extremamente expressivo. É uma informação recente que eu tive agora do TJ do Estado, do Amazonas? Exato. E quando você vai para uma câmara especializada, privada, como o Sebrasc, você vai ter o índice chegando a 95% de acordo. Puxa. Porque o especialista ele está dedicado, 100%. preparado 100% para desenvolver as técnicas para as partes realizarem. Então, imagina que numa conciliação, não havendo ali um cenário favorável para esse acordo, o especialista ele sabe o momento de suspender essa audiência, dar continuidade em um outro dia, onde os ânimos melhorem, onde os pensamentos possam estar mais clarificados. Exato. Algumas orientações dadas podem ser favoráveis para uma retomada 1 ou 2 dias depois e voltar. Eu já fiz suspensão de 2, 3 horas, foram almoçar, voltaram e voltaram com um acordo. Elas estavam totalmente ferozes no início da audiência e no final já fechando o acordo e celebrando tratativas para novos negócios. Isso é o mais importante, né? As partes ficarem equidistantes do problema e tratarem a questão em conjunto para resolver. A senhora chegou num ponto que eu ia até perguntar mais à frente, mas eu gostaria que a senhora se aprofundasse um pouco mais. Como se compara em eficácia os métodos de mediação e conciliação aos processos judiciais convencionais, como a senhora já começou a abordar agora? Certo.
duas coisas que são bem importantes a gente colocar. A conciliação e a mediação, elas têm um único objetivo, que é o acordo. Mas elas têm uma diferença. E essa diferença se dá pela relação que as partes possuem. Partes que são afetivamente próximas, têm algum tipo de envolvimento emocional, afetivo, o profissional vai usar da mediação. Partes momentaneamente adversárias, sem qualquer envolvimento emocional, afetivo, o profissional vai usar da conciliação. E aí, a conciliação, nós somos mais ativos, propondo soluções, dando ideias. Na mediação, não. No judiciário, o mediador e conciliador judicial, ele tem uma postura um pouco mais reduzida, em questão mesmo do tempo. Né? Então, a pergunta é muito clara. As partes têm proposta de acordo? Sim ou não? Sim. Aí apresentam as propostas. Não, não temos. Segue o processo. Então, a dedicação ali, ela é muito menor para a tentativa do acordo, diferente de uma câmara privada, onde ainda quando não há proposta, o profissional, o gestor de conflitos vai ali tentar extrair, fazer com que as partes coloquem as suas questões, suas ideias, comecem a construir isso. Então, faz uma grande diferença no final, o resultado, né, para resolver. Formação, para a gente falar também dessa questão, porque imagina, chama atenção, tem algum processo seletivo para conciliadores no Amazonas? O SEBRASC vem também para fazer isso? Como isso ajudará a ampliar o acesso à justiça na região? Nós temos aí a previsão de abrir o edital para o processo seletivo de conciliadores, mediadores e árbitros. Cada Câmara do Brasil tem a sua política de credenciamento e nós adotamos essa política. Aqui nós vamos abrir o edital, acredito que no início de janeiro já estará publicado, no máximo mês de janeiro, e realmente nós faremos uma seleção com avaliações teóricas e práticas. E provavelmente entre 80 e 100 vagas para o estado todo. Ainda está sendo estudada a quantitativa. Isso ajuda bastante o judiciário. O TJ aqui na capital tem só 24 conciliadores atuando. É um número muito reduzido. Quantos? 24. 24 conciliadores. 24 conciliadores de justiça do estado. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Deveria ser pelo menos 80 a 100 profissionais aqui. Então a gente volta para aquilo, para a verba. Né? Quanto custa para o judiciário? Existem estados que nem pagam ainda os seus conciliadores ou fica a critério das partes arcarem com essa despesa. Certo. A senhora deu um exemplo logo no início, referente à tecnologia e ferramentas digitais que são utilizadas pelo SEBRASC para melhorar os processos de mediação e arbitragem. A gente sabe que o estado do Amazonas, ele imagina, tem regiões de difícil acesso, até mesmo para você chegar, você tem que pegar, você vai de avião e depois vai de barco, né? Não havendo nenhum tipo de acesso à internet nessas localidades, a gente vai trabalhar com campanhas presenciais em momentos específicos, né? De irmos até lá, tratar de alguma parceria com o poder público, prefeitura, Câmara Municipal, que possa nos contemplar auxílio de utilização de espaço, atender a população local e fazer, né, itinerante, um trabalho muito pontual e possível de ser feito, quando a localidade não tiver nenhum tipo de acesso à internet. O que eu acredito um pouco remoto essa possibilidade. Nos casos em que ainda seja o acesso mais restrito a poucas pessoas, acredito que também uma chegada com o poder público local, podendo eles, de alguma maneira, assim, recepcionar essas pessoas e auxiliar que elas possam utilizar a internet local para enviar suas demandas, enfim. Direcionar, exatamente. Então, nós vamos trabalhar essa aproximação com entidades, com o poder público, auxiliar realmente que a população tenha acesso mais facilitado
a tecnologia necessária, a internet, a utilização, de repente, de um computador naquela localidade para ingressar. E a gente sabe que tem dificuldade de internet, é grande, ainda mais na nossa região. Mas a ideia também é que nós possamos ter, em algumas localidades, um representante nosso para fazer essa assessoria, né? E prestar esse esclarecimento, fazer esse acompanhamento localmente. A gente sabe que o acesso à informação na capital, ele é muito mais dinâmico do que o comerciante, o empresário, a população no interior do estado. Né? O acesso ao entendimento, por sua vez, ele fica num timing diferente. Então, essa é a ideia da gente. Então, o Sebrae mostra que tem um plano de expansão, né? A senhora está até, imagina, pensando em fazer fazer itinerante, né? Essas ações itinerantes para poder atender a população que está mais distante da capital. Nós precisamos fortalecer aqui nosso espaço, nosso trabalho e fazer os planos de ação. Não é imediato, né? Mas está contemplado no nosso plano de expansão em nível nacional e do estado do Amazonas que isso aconteça de maneira também a gente possa ter a contribuição dos órgãos, da OAB, nós já estivemos com o presidente, né? Os conselhos que possam nos dar essa base também de apoio. Então, além disso, está buscando as parcerias, né, para fortalecer. Isso, exato. E levar informação para o cidadão. A lei, ela é criada para um bem comum. Se ela não for utilizada para um bem comum, é uma aberração. A expansão do Sebrae, que até 2038 será para 300 unidades no Brasil, todas as capitais, ao menos 10 cidades por estado. Contemplando aí a capital federal, nós vamos colocar 9 unidades. Até 2038, 300 unidades. 300 unidades. Muito, é um plano audacioso, mas possível. Em 2 meses eu já coloquei 3, então é bem audacioso e possível. Doutora, queria que a senhora falasse também imagina, a senhora estava falando aí dessas parcerias, né, o tipo de apoio que o Sebrae busca para fortalecer a sua missão em Manaus e em outras regiões, né? Eu acabei de interrompendo, a senhora estava falando que já buscou a OAB, enfim. O que a senhora poderia falar mais? Nós buscamos a OAB, primeiro parabenizando o presidente pela sua reeleição e continuidade dos trabalhos. Fomos muito bem recebidos, o entendimento da importância foi muito claro por parte do presidente, nos deixou muita vontade para retornar. Buscamos os desembargadores, os recebidos também pelo Dr. Délcio, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Conselho Regional de Contabilidade. Então, foi uma conversa extremamente importante, porque os contadores têm um papel importante na questão do empresário, né? Desde o contrato social, várias relações que o empresário hoje faz, ele consulta o advogado, o contador, muitas vezes até mais que o advogado, né? Então a ideia ainda muitas das vezes procura primeiro o contador e depois vai procurar um advogado, né? Exato, até como orientador, né? Então isso é muito importante de ser levado a esse profissional, essa categoria precisa conhecer, ter domínio de como funciona para suas questões privadas, para suas questões como prestador e dos seus clientes. Como é que a senhora vê o futuro da resolução de conflitos no Brasil, especialmente com o crescimento, né, de métodos alternativos? A senhora mesma já falou que tem um plano aí de expansão de 300 unidades, então isso também vai avançar bastante, né? Demonstrou que não tem encontrado barreiras, né, pelas suas palavras, com a OAB, enfim, sindicato, com contadores, enfim, com os conselhos, não é? Como é que a senhora vê o futuro da resolução de conflitos no Brasil e desse tipo de serviço amparado pela lei? Nós tivemos, nos últimos 20 anos, a criação de várias formas de se resolver conflitos. Isso é um avanço. Mas ainda não temos uma cultura de não litigar. Isso é uma outra fase. Que, obviamente, todos os profissionais hoje dedicados a ser especializados em gestão de conflitos têm contribuído bastante. Essa mudança vem.
Mas no futuro eu entendo que a gente possa alcançar e cerca de 40% das demandas que seriam judicializadas, evitadas. Seriam aí tentativas de resolução extrajudicial. Isso seria um avanço imenso para o nosso país. E aí eu preciso ser muito coerente e realista que isso não se constrói da noite para o dia. Né? Eu estou numa caminhada há 17 anos. Uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura. Isso é uma caminhada de 17 anos, onde ao início, quando eu propunha uma palestra para falar disso numa faculdade, era rejeitada a ideia porque dizia, não, isso não funciona, não precisa, não era obrigatório se falar disso na cadeira, nas disciplinas das faculdades. O tempo passou, nós tivemos aí a lei de mediação em 2015, e aí as coisas começaram a mudar, onde eu comecei a ser procurada, porque eu já tinha um tempo de estrada para falar disso. Então, no futuro, eu entendo que haverá aí um declínio do número de processos judiciais por duas razões. Por termos alternativas de resolver, por uma mudança de mentalidade, de cultura em litigar, onde as pessoas possam entender que antes de, até mesmo para uma câmara privada, elas possam resolver suas questões, aprender a resolver suas questões. Nós somos naturalmente negociadores. Né? O brasileiro, especialmente muito cordial porque nós funcionamos pelo coração, diferente do povo americano, alemão, nós estamos o tempo todo, só um minutinho, mais um pouquinho, no diminutivo, negociando. Isso precisa ser melhor tratado dentro da cultura, para que a gente, antes de entender que aquele aborrecimento seja necessariamente um dano moral, precisa ser indenizado. E, obviamente, em alguns casos que parecia só um aborrecimento, é realmente algo passivo de dano moral. Então, cultura se constrói com o tempo, o esforço, com pessoas envolvidas e capacitadas, dedicadas e dispostas a isso. Certo. Gostaria de deixar a sua mensagem, né? Gostaria de deixar para aqueles que ainda estão hesitantes em adotar os métodos, enfim. Se fizer suas considerações finais, fique à vontade. Sim. Bom, primeiro eu agradecer o quanto eu fui bem recebida em Manaus, uma cidade maravilhosa, e que me surpreendeu no aspecto do progresso, da limpeza, e isso traz para mim uma esperança de dias melhores do que eu faço também. As pessoas não precisam ter medo de resolver suas questões de conciliação e mediação, porque o resultado só depende delas, do acordo, especialmente delas. E elas têm esse empoderamento e podem utilizar disso. A arbitragem, ela tem uma série de exigências para acontecer e também não é um bicho de 7 cabeças. Ela vem para ajudar e também é uma forma de empoderamento de resolver suas questões. Então, sem o menor medo. O Sebrasc é uma instituição pautada na ética, na imparcialidade, na neutralidade, buscando exatamente as ferramentas mais adequadas de tecnologia, de solução, mas especialmente com o tratamento humanizado. Então, as pessoas que querem entender, caso a caso, elas podem nos procurar e dizer, olha, a minha situação é essa, eu posso, consigo, é viável. O Sebrasc estudou todos os tribunais do país e as custas judiciais para chegar a uma tabela que seja economicamente possível de ser praticada. Que não há nenhum tipo de onerosidade para isso e que as pessoas possam, poxa, eu preciso resolver minha questão, facilita no pagamento no boleto, no cartão, dá viabilidade para que as pessoas possam usar o nosso serviço sem nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de receio e realmente contribuir para uma mudança de cultura. É isso. Muito obrigado, doutora. Bem-vinda a Manaus. Muito obrigada.